Bem-vindos ao canal Entre Quedas e Conquistas. Assistam às histórias até o final. O desfecho vai te emocionar profundamente. Deixe seu comentário dizendo qual parte mais te tocou e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Histórias baseadas em fatos de superação reais, inspiradas em valores de empatia e fé na humanidade. O relógio marcava 8h05 quando Lucas atravessou o portão da empresa, como fazia há quase 5 anos. Ninguém o notava, e talvez essa fosse a parte mais dolorosa de sua rotina. Caminhava pelos corredores com o mesmo passo calado, a mochila gasta pendendo no ombro, o crachá já desbotado pelo tempo. Ele cumprimentava todos com um sorriso tímido, mas raramente recebia resposta. No setor administrativo, era conhecido como o apagado. Um apelido cruel, criado por colegas que achavam graça na forma como ele sempre se calava nas reuniões e evitava olhares. Lucas era meticuloso, responsável, mas discreto demais para um ambiente onde quem falava mais, aparecia mais. Naquela manhã, durante o café, ouviu novamente as risadas. "Olha lá, o fantasma chegou", disse Ricardo, o mais sarcástico do grupo. As gargalhadas ecoaram, e Lucas fingiu não ouvir. Mas por dentro, cada risada o cortava. Ele só queria trabalhar em paz, ajudar sua mãe doente, pagar as contas. Mas, a cada dia, o peso de estar ali crescia. À noite, chegava em casa exausto, não pelo trabalho, mas pelo esforço de se manter forte. Em silêncio, anotava ideias num caderno velho, projetos que poderiam melhorar os processos da empresa. Ele acreditava que, um dia, talvez alguém olhasse para aquilo, que, de algum modo, sua voz silenciosa fosse ouvida. Mas ainda não era o momento. Naquele ponto da história, Lucas era apenas um homem invisível, tentando resistir em meio a um ambiente que o queria calado. Os dias se tornaram longos demais para Lucas. Ele acordava antes do sol, olhava o espelho e via um rosto cansado, não de sono, mas de dor. No caminho até a empresa, sempre passava por um café na esquina. O cheiro do pão fresco misturado ao som das pessoas conversando fazia lembrar de um tempo em que ele também sorria, sem medo. Mas bastava atravessar o portão da empresa para o peso voltar. Ricardo e o grupo pareciam se divertir com a presença dele. "Ei, Lucas, você tá treinando para ser mudo?" Ironizava um. "Fala alguma coisa, vai, ou a bateria acabou." Completava outro. Ele engolia seco. Respondia com silêncio, porque tinha medo de piorar. Só que o silêncio, naquele ambiente, era interpretado como fraqueza. Um dia, enquanto apresentava um relatório simples para o chefe, ouviu risadinhas no fundo da sala. Tentou se concentrar, mas as palavras embaralharam. "Desculpe, posso começar de novo?" Murmurou, trêmulo. O gerente apenas suspirou, impaciente. "Você precisa ser mais confiante, Lucas. Assim ninguém leva seu trabalho a sério." Aquela frase o acompanhou o resto do dia, repetindo-se em sua mente como um eco cruel. Ninguém leva você a sério. Na hora do almoço, foi ao banheiro e trancou-se em um dos boxes. O som distante das conversas e risadas do refeitório parecia vir de outro mundo. Lá dentro, sozinho, ele se permitiu chorar, baixinho, como quem pede desculpas por existir. Não havia sangue, nem feridas visíveis. Mas cada palavra, cada risada, deixava marcas invisíveis que o sufocavam por dentro. Naquela noite, deitado em sua cama, olhou para o teto e prometeu a si mesmo que algo precisava mudar. Ele não sabia como, nem quando, mas sentia que não podia continuar sendo o apagado. Alguma coisa dentro dele, pela primeira vez, sussurrou: "Você não nasceu para ser invisível." Era uma sexta-feira nublada. Aquele tipo de dia em que o céu parece refletir exatamente o que Lucas sentia por dentro. Ele chegou à empresa com o mesmo olhar cansado, tentando se convencer de que bastava mais um dia, mais uma semana, e as coisas talvez melhorassem. Na reunião da manhã, o gerente anunciou um novo projeto importante. Seria a chance de cada setor propor ideias para otimizar custos e melhorar a produtividade. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele já tinha algo pronto. Em seu caderno,
Havia páginas e páginas de anotações que poderiam realmente fazer diferença. Quando o gerente perguntou se alguém tinha algo a apresentar, Lucas levantou a mão. Foi a primeira vez, em muito tempo, que teve coragem de se manifestar. O silêncio na sala foi imediato. Pode falar, Lucas, disse o gerente, surpreso. Ele começou a explicar, um pouco trêmulo, mas com sinceridade. Falava de automação de planilhas, redução de retrabalho e uma nova forma de comunicação entre os setores. Por alguns segundos, tudo parecia ir bem. Até que Ricardo interrompeu. Peraí, isso é sério. Você acha que alguém vai seguir um plano de um cara que mal fala com o time? As risadas se espalharam pela sala. Lucas parou. A voz sumiu. O gerente tentou conter o riso, mas a expressão dele dizia tudo. Lucas, talvez seja melhor deixar isso para a equipe de projetos. Tudo bem. Ele sentou-se lentamente, o rosto queimando. A humilhação pública foi o golpe final. Naquela tarde, Lucas fingiu trabalhar, mas a mente vagava. Quando o expediente terminou, ficou sentado sozinho na mesa. A empresa escurecia, as luzes se apagavam, e ele ainda estava ali, encarando o monitor desligado, como se buscasse uma resposta. Ao sair, parou diante do espelho do elevador e mal se reconheceu. Talvez eles estejam certos, pensou. Mas quando chegou em casa e abriu seu caderno de ideias, sentiu algo diferente. Pela primeira vez, olhou para suas anotações não como rabiscos de um sonhador, mas como o começo de uma revolução pessoal. Aquela humilhação havia doído, mas também havia despertado algo que ele nem sabia que tinha: a coragem de mudar. O fim de semana chegou como um respiro para Lucas. Pela primeira vez em meses, ele não queria fugir dos próprios pensamentos. Sentou-se na varanda, com seu caderno nas mãos, e começou a reler cada ideia que havia escrito. Eram páginas cheias de detalhes, esquemas e anotações minuciosas, o tipo de coisa que ele sempre achou que ninguém valorizaria. Mas agora, aquilo parecia diferente. Enquanto o sol nascia, sentiu uma chama se acender dentro dele. Se ninguém acredita em mim, eu vou acreditar. Nos dias seguintes, Lucas começou a estudar por conta própria. Assistia a vídeos sobre liderança, produtividade, comunicação. Lia artigos, fazia anotações e treinava sozinho diante do espelho, ensaiando apresentações. Aos poucos, foi redescobrindo a própria voz. Na empresa, ele continuava sendo o apagado, mas algo em seu olhar havia mudado. Não era mais um olhar de medo. Era o de alguém que esperava o momento certo. Quando os colegas o provocavam, ele apenas sorria, sem reagir. Isso começou a desconcertar o grupo. Ricardo, o mais sarcástico, notou a diferença. Tá rindo de quê? Mudo. De nada. Só pensei em algo que vai dar certo logo logo. A resposta simples calou o grupo. Foi a primeira vez que Lucas falou sem tremer. À noite, em casa, ele começou a colocar suas ideias em prática. Criou planilhas automatizadas, pequenos scripts e até sugestões visuais para um novo projeto da empresa. Sabia que não seria ouvido se tentasse apresentar aquilo de novo, então decidiu fazer diferente. Deixaria seu trabalho falar por ele. Com o tempo, começou a ajudar colegas discretamente. Corrigia erros, otimizava relatórios, resolvia problemas, sem esperar reconhecimento. Mas pouco a pouco, o setor começou a fluir melhor, e ninguém entendia por quê. Lucas sabia o motivo, mas preferia o silêncio. Ainda não era hora de revelar nada. A virada havia começado, não com gritos, mas com propósito. Ele ainda era invisível, mas agora, invisível com um plano. O tempo passou, e o setor de Lucas começou a mudar. Discretamente, mas de forma perceptível. Relatórios antes confusos agora eram entregues com clareza. Planilhas que travavam o sistema pareciam fluir com leveza. Os números começaram a melhorar, e ninguém entendia o porquê. Certa manhã, o gerente reuniu a equipe. Pessoal, o desempenho desse mês foi o melhor do trimestre. Não sei o que aconteceu, mas parabéns. Enquanto todos comemoravam, Lucas apenas observava em silêncio, sentindo o coração pulsar forte. Ele sabia que aquela melhora era fruto de suas horas solitárias, de cada noite que passará em frente ao computador,
estudando, testando, ajustando. O destino, porém, começava a agir a seu favor. Um dia, Mariana, uma colega nova e gentil, o viu ajudando outro funcionário com um problema técnico. Ela ficou impressionada. Uau, Lucas, você entende disso. Ele sorriu, tímido. Um pouco, gosto de resolver coisas. Você devia mostrar isso para a chefia. É incrível. Lucas desviou o olhar. Eles não iriam ouvir. Mas Mariana não esqueceu. Sem que ele soubesse, ela começou a comentar sobre suas habilidades com outros setores. Aos poucos, seu nome começou a circular pelos corredores, não como o apagado, mas como aquele cara que resolve tudo. Ricardo e o grupo, percebendo a mudança, ficaram incomodados. Tá querendo bancar o gênio agora? Zombou um deles. Lucas apenas respondeu com um sorriso sereno. Aquele tipo de provocação já não o atingia como antes. Naquela noite, ao chegar em casa, ele olhou para o espelho e viu algo diferente. Ainda cansado, sim, mas havia brilho nos olhos, o reflexo de quem começava a acreditar que era possível. O invisível começava a ser visto. E aquela pequena fagulha de reconhecimento foi suficiente para reacender algo ainda mais poderoso: a confiança. O nome de Lucas começou a circular cada vez mais pelos corredores da empresa. De um simples ninguém, ele se tornava o funcionário que resolvia tudo, que tinha soluções rápidas, que deixava o trabalho mais leve. Mas, para alguns, isso não era motivo de admiração, era ameaça. Ricardo foi o primeiro a perceber que o apagado estava se tornando o centro das atenções. E aquilo o consumia. Não é possível. Esse cara deve estar puxando o saco de alguém, resmungou para o grupo. Os cochichos começaram. Pequenas piadas, olhares enviesados, insinuações. Certa tarde, quando Lucas chegou à sua mesa, percebeu que seus papéis haviam sido remexidos. Arquivos que ele organizara com tanto cuidado estavam trocados. Alguns dados de relatórios haviam sido alterados propositalmente. Ele respirou fundo. Não reagiu. Sabia que, se perdesse o controle, eles venceriam. Passou o resto do dia corrigindo tudo em silêncio, com a mesma calma que o caracterizava. Mas o clima no setor ficou pesado. As pessoas começaram a dividir-se. Alguns o admiravam, outros o invejavam. Mariana, preocupada, o chamou para conversar. Eles estão com ciúmes, Lucas. Você está crescendo, e isso o incomoda. Ele deu um meio sorriso. Eu só quero fazer o meu trabalho. Mas agora você é exemplo, goste ou não. E isso tem um preço. Na semana seguinte, uma sabotagem mais grave aconteceu. Um relatório importante foi enviado com erros, e o documento levava o nome de Lucas. O gerente o chamou, furioso. Lucas, isso é inaceitável. Esses números errados quase comprometeram uma reunião com o diretor. Ele tentou explicar que não havia cometido o erro, mas não havia provas. Saiu da sala com os olhos marejados. Enquanto todos comentavam, Ricardo sorria discretamente. Mas o que ele não sabia é que, às vezes, a injustiça é o combustível da transformação. Naquela noite, Lucas ficou acordado até tarde. Não por raiva, mas por determinação. Se queriam derrubá-lo, iriam descobrir do que ele era capaz. Naquela noite, Lucas ficou diante do computador, com o olhar fixo na tela escura. O erro do relatório ainda ecoava em sua mente, junto com a sensação amarga de injustiça. Mas, em vez de se entregar à raiva, ele respirou fundo. Eles querem que eu desista, e é isso que não vou fazer. Decidiu que, dali em diante, seu trabalho falaria mais alto do que qualquer mentira. Começou a revisar tudo o que havia feito nos últimos meses, reestruturando planilhas, reorganizando arquivos, criando sistemas de controle que ninguém tinha visto antes. Passava noites acordado, com os olhos ardendo, mas o coração cheio de propósito. Na manhã de segunda-feira, o gerente entrou na sala e notou algo diferente. Tudo parecia mais rápido, mais organizado. O que aconteceu aqui? Perguntou surpreso. Mariana, sorrindo, respondeu. Pergunte ao Lucas. Ele explicou calmamente, mostrando as melhorias, os relatórios corrigidos, os resultados otimizados.
O gerente ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse: Incrível, Lucas. Isso é genial. Aquela frase soou como um trovão dentro dele. Depois de anos ouvindo críticas e risos, finalmente uma palavra diferente: genial. Os comentários começaram a se espalhar. Setores de outros andares pediam ajuda de Lucas para resolver falhas. O diretor de operações ouviu falar dele e quis conhecê-lo. Ricardo e o grupo observavam, cada vez mais incomodados. Não pode ser. Esse cara não passa de um sortudo. Mas sorte não explica esforço. Dias depois, Lucas foi chamado para apresentar suas ideias em uma reunião com os diretores. Lá, diante de todos, falou com firmeza, sem tremer, sem desviar o olhar. E quando terminou, o silêncio na sala foi quebrado por aplausos. Pela primeira vez, ele foi ouvido. E naquela manhã, Lucas entendeu. A superação não começa quando os outros te reconhecem, mas quando você reconhece a sua própria força. Depois da reunião com os diretores, a vida de Lucas dentro da empresa nunca mais foi a mesma. De repente, o apagado era o nome mais comentado nos corredores. Todos queriam entender como aquele homem calado havia se tornado o motor que impulsionava resultados. Mas o sucesso, para ele, não era motivo de orgulho, era apenas o reflexo de algo maior, a superação de si mesmo. O gerente passou a tratá-lo com respeito, pedindo conselhos e até delegando tarefas importantes. Mariana comemorava em silêncio, orgulhosa por ter acreditado nele desde o início. Mas, entre os aplausos e olhares de admiração, havia também olhares de arrependimento. Ricardo, o antigo algoz, já não tinha coragem de olhar Lucas nos olhos. Um dia, cruzaram-se no corredor. O silêncio entre eles foi pesado. Lucas, murmurou Ricardo, sem graça. Eu passei dos limites. A gente foi injusto com você. Lucas observou por um instante. Tinha todas as razões do mundo para responder com rancor, mas escolheu diferente. Tá tudo bem, Ricardo. Eu precisei passar por aquilo para chegar até aqui. Aquela resposta desarmou o homem que antes humilhava. Ricardo desviou o olhar, envergonhado. Enquanto ele saía, Mariana se aproximou e disse: Você é mais forte do que pensa, Lucas. Não só porque venceu, mas porque não deixou o ódio vencer em você. Naquela noite, sentado à mesa, Lucas abriu novamente seu velho caderno. As páginas estavam gastas, manchadas de café e lágrimas antigas. Ao folheá-lo, percebeu que cada ideia ali não era apenas sobre números e projetos, era sobre esperança. Ele entendeu que, às vezes, o maior desafio não é ser notado, e sim manter a essência quando todos tentam apagá-la. E agora, com o respeito que conquistou, Lucas sabia o que fazer: ajudar outros a encontrarem também a própria voz. Os meses seguintes foram marcados por uma transformação silenciosa, não apenas na vida de Lucas, mas em toda a empresa. Aquele funcionário antes ignorado agora era referência. As pessoas o procuravam não só para resolver problemas técnicos, mas para pedir conselhos, ouvir palavras de incentivo ou simplesmente desabafar. Lucas não se via como um herói. Ele apenas queria que ninguém mais se sentisse invisível, como ele um dia se sentiu. Começou a ajudar colegas que passavam por dificuldades, orientava os mais novos, elogiava em público o trabalho dos outros e até organizou pequenas reuniões para ensinar o que havia aprendido. O setor inteiro se tornou mais unido, mais humano, por consequência, mais produtivo. Um dia, o diretor o chamou para conversar. Lucas, o que você fez aqui é admirável. Não só os resultados melhoraram, mas o clima da equipe mudou completamente. Gostaria que você liderasse um novo projeto de integração entre os setores. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Liderar. A palavra ecoou em sua mente como um sonho que antes parecia impossível. Vai ser uma honra, senhor. Enquanto saía da sala, viu pela janela o reflexo de si mesmo, o mesmo homem de antes, mas agora com os ombros erguidos e o olhar firme. Nos dias seguintes, organizou grupos de trabalho, incentivou trocas de ideias e fez questão de dar voz a todos, até os mais tímidos,
porque ele sabia o quanto o silêncio podia doer. Ricardo, agora seu subordinado, era um dos que mais o respeitavam. Nunca imaginei que um dia ia aprender com você, Lucas. Ele sorriu. A vida sempre dá voltas, Ricardo. O importante é o que a gente faz quando ela gira. O apagado havia se tornado luz, e sua luz iluminava os outros. O que antes era dor, agora era propósito. E seu legado começava ali. Fazer com que ninguém mais se sentisse pequeno. O auditório estava cheio. Era o evento anual da empresa, e todos aguardavam o anúncio do funcionário destaque do ano. Luzes, aplausos e sorrisos se misturavam, mas Lucas, sentado nas últimas fileiras, apenas observava em silêncio. Não esperava nada. Ele já havia conquistado o que realmente importava. Quando o diretor pegou o microfone e anunciou o vencedor, o nome ecoou pelo salão. Lucas Almeida. Por um instante, o mundo pareceu parar. As palmas cresceram, os rostos se voltaram para ele. Os mesmos que antes viravam o rosto com desprezo. Mariana chorava de emoção. Ricardo, de pé, aplaudia com força. Lucas subiu ao palco com o coração acelerado. O diretor sorriu e disse: Lucas nos ensinou que talento é importante, mas caráter é o que transforma uma equipe. Ele mostrou que respeito e empatia criam os melhores resultados. Ao pegar o microfone, Lucas respirou fundo e olhou para todos. Durante muito tempo, eu achei que o trabalho era só sobre metas e relatórios. Mas hoje entendo que é sobre pessoas. Eu errei, acertei, caí e levantei. E aprendi que ninguém vence sozinho. O auditório se silenciou. Se algum dia vocês virem alguém sendo humilhado ou ignorado, lembrem-se, a grandeza não está em quem pisa, mas em quem ajuda o outro a se levantar. Aplausos ecoaram novamente, mas, dessa vez, Lucas não chorou. A vitória verdadeira já estava dentro dele há muito tempo. Naquela noite, ao chegar em casa, abriu seu caderno mais uma vez. Na última página, escreveu: a superação não é vencer os outros, é vencer o que um dia tentaram fazer de você. E então, fechou o caderno com um sorriso. Do lado de fora, a cidade brilhava em luzes. Do lado de dentro, brilhava algo ainda mais forte. A certeza de que toda dor pode se transformar em propósito.